projeto foi desenvolvido com o intuito de mitigar os prejuízos advindos dos impactos da pandemia no setor hoteleiro na cidade de Cunha, São Paulo. Buscamos apresentar possíveis soluções que sejam viáveis para os empreendedores do ramo de hotéis, visando impedir falência e demissões de funcionários, através de inovações tecnológicas, ferramentas digitais, administrativas e com a criação de um blog informacional, divulgando medidas preventivas e colaborativas. O setor é de grande importância na economia da cidade, pois a mesma apresenta grande potencial turístico, devido suas belezas naturais e sua localização. Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, mais de 40 pousadas ficavam com 100% de ocupação durante eventos e festas. Em contrapartida, o Decreto Municipal número 016 de 2020, o qual proibiu o funcionamento das pousadas da cidade devido à Covid-19, obrigando os proprietários desses comércios a tomar medidas administrativas. Porém, é necessário a imersão no conhecimento de quais medidas e estratégias podem reduzir o impacto, sendo esse o principal objetivo deste trabalho. O local de estudo é o município de Cunha, que fica localizado no interior do estado de São Paulo e é reconhecida pelo título de Estância Climática, sendo uma região predominada por montanhas, com uma extensão de 1.410 km² e uma altitude de 1.100 metros. A população atual está mensurada em aproximadamente 22 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. O município possui duas áreas verdes protegidas, sendo o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Nacional da Bocaina, onde contempla muitos encantos naturais. A economia está basicamente ligada às atividades de agricultura e pecuária, em especial o turismo, que é atraído pelo artesanato local, cerâmica, folclore, festas locais, entre as quais se destacam as festas religiosas da cidade, que são a Festa do Divino, Semana Santa, Corpus Christi, Nossa Senhora da Conceição e as festas regionais e culturais, como, por exemplo, o Festival de Verão, Fuscunha, Carnaval de Rua, Cavalaria de São Benedito, Festa do Pinhão, Festival de Inverno, Festival Gastronômico do Cordeiro Serrano, Expo Cunha, Festival de Cerâmica, Natal Luz, dentre outras. Este município ainda conta com riquezas naturais, como o Pico da Pedra Macela, cachoeiras, Parque Florestal e trilhas do Caminho do Ouro, da Estrada Real. Em relação aos diversos atributos físicos e os vários elementos de paisagens estimadas como ofertas turísticas naturais, encontram-se dentre vários rios, montanhas, cavernas, mananciais, regatos, quedas d'água, ilhas e lagos. A população da cidade é bastante acolhedora e as aparências naturais e geográficas das regiões adquirem um papel essencial como componente de identificação e caracterização, no significado da própria natureza do produto, ou seja, a geografia local contribui com a variedade de atrativos locais e, diante de tantos fatores positivos, tem um grande potencial turístico, o que favorece o setor hoteleiro, que é o nosso objeto de estudo. Cunha possui aproximadamente 100 hotéis e hospedarias, cada um com suas peculiaridades e belezas específicas, todos aconchegantes e próximos à natureza, ideal para quem quer relaxar e sair da rotina. O projeto foi desenvolvido com o intuito de mitigar os prejuízos advindos dos impactos da pandemia no setor hoteleiro na cidade de Cunha, São Paulo. Buscamos apresentar possíveis soluções que sejam viáveis para os empreendedores do ramo de hotéis, visando impedir falência e demissões de funcionários, através de inovações tecnológicas, ferramentas digitais, administrativas e com a criação de um blog informacional, divulgando medidas preventivas e colaborativas. O setor é de grande importância na economia da cidade, pois a mesma apresenta grande potencial turístico,
devido suas belezas naturais e sua localização. Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, mais de 40 pousadas ficavam com 100% de ocupação durante eventos e festas. Em contrapartida, o Decreto Municipal número 016 de 2020, o qual proibiu o funcionamento das pousadas da cidade devido à Covid-19, obrigando os proprietários desses comércios a tomar medidas administrativas. Porém, é necessário a imersão no conhecimento de quais medidas e estratégias podem reduzir o impacto, sendo esse o principal objetivo deste trabalho. Divulgar as políticas públicas voltadas para o auxílio de crédito para empresas ou corporações, ou subsídio emergencial no custeio de mão de obra, visando sanar os impactos gerados nesse ramo, além de colaborar para deixar público as práticas desenvolvidas de maneira centralizada, de modo a trazer medidas eficazes na atividade empreendedora. Intenções benéficas no sentido de reativar o comércio local através de cupons promocionais, integrando uma série de atividades e descontos, flexibilização do agendamento de datas para reserva, check-in e check-out, compra de pacotes para visitação em diferentes polos turísticos da cidade, busca de dados sobre o período de sustentação, autonomia econômica de cada empresa, mudanças e adaptações de atividades executadas na intenção de manter o ciclo básico vital do comércio. As ações permitem entender de maneira holística quais as vertentes básicas para lidar com a gestão da crise, em especificidade do setor turístico no município de Cunha, visando como perspectiva inerente ao plano para a retomada das atividades. Todavia, o período longínquo de isolamento permitiu o que veio a se chamar de efeito mola, em que consiste na retração durante o período de recessão e um posterior processo de impulsão nas variadas conformidades do comércio, para aqueles que trabalharam de maneira estratégica e planejada, fazendo uso do empreendedorismo como diferencial inovador. Isso determinou as funções cruciais de estudo de mercado e inovações conceituais, como a familiarização com conteúdos e cursos para aqueles que precisam resolver problemas de caixa, incidindo diretamente na ajuda aos comércios a se recolocarem no mercado, garantindo assim o respeito às regras necessárias de distanciamento social por meio do trabalho remoto. As primeiras idealizações vieram na importância de revisar os planos de crescimento para visões mais conservadoras e realistas, onde a preocupação com a sobrevivência no comércio é assoladora, pois muitas empresas já trabalhavam nesse mercado há dezenas de anos e não tinham condições de perceber uma flexibilização maior de suas ações. O surto percebido durante as reuniões de Design Thinking abriu espaço para diversos testes de confiança, mas esta confiança foi construída através do diálogo e ações, não proclamações e intenções. Com a mudança no contexto, as empresas precisaram rever diversas vezes seu modus operandi, ou seja, sua maneira de agir, operar ou executar suas atividades, seguindo geralmente os mesmos procedimentos. Nesse momento foi preciso achatar a hierarquia, com especialistas financeiros, se envolvendo diretamente com o proprietário, suprindo um primitivo e grande potencial de medo, atrito e conflito. A forma e a estratégia utilizada para a atenuação dessa sensação foi garantindo que todas as decisões fossem tomadas com base nos valores da empresa, na transparência com suas situações de caixa, definindo quais iriam ser tomadas e quais os períodos para novas avaliações e decisões. Ficou muito claro o enfático, que era necessário fazer um plano de negócio ou uma modelagem financeira, elencando um cenário pessimista, um moderado e um otimista, assumindo a queda drástica de receita, onde muitas vezes seria prudente fazer a renegociação de fluxo de pagamentos com fornecedores, opções para sincronizar as datas com os fluxos de recebíveis, buscar a renegociação com prazos de carências e taxas nos bancos, sem prejudicar a análise de crédito, porque seriam os principais credores dos próximos meses, agindo com cautela, sem transformar uma crise de liquidez em uma crise de crédito. Foi criado
um plano de ação para a reabertura das pousadas do município, a fim de propor uma readequação no novo cenário em que estamos vivendo. A primeira ação será cadastrar as pousadas em nossa rede de dados, para que se possa conhecer quais atividades específicas são desempenhadas por cada uma delas, para que desse modo possa-se fazer uma classificação de atividades do mesmo ramo. Com as informações já coletadas, faz-se uma representação melhorada, de modo que facilite a tomada de decisão. A segunda ação dimensionará as áreas que serão priorizadas, a fim de delimitar o campo a ser estudado. Dessa forma, fica mais fácil a compreensão dos locais que foram afetados, ou até mesmo priorizados. Com isso, será possível entender quais procedimentos cada proprietário tomou, a fim de alcançar melhores resultados e fazer a divulgação dessas novas práticas para alcançar mais pessoas que também queiram reerguer seu negócio. Na terceira ação, foi feita uma análise de dados para propor possíveis medidas a serem implementadas, a fim de mitigar os efeitos negativos dos últimos meses. Na quarta ação, buscaremos descobrir novas ideias para ampliar os mecanismos de colaboração, registrando os principais tópicos para auxiliar na tomada de decisão. Na quinta ação, será feito o registro dos principais pontos abordados, a fim de torná-los mais concretos, de maneira que todos possam ter acesso. Na sexta ação, será feita a contextualização com o novo cenário em que estamos vivendo, buscando novas ferramentas ou atividades secundárias, como, por exemplo, a venda de voucher. Na sétima ação, será apresentada propostas ou modelos que possam ajudar o proprietário a se reerguer. Na oitava ação, será feito um feedback das ações que foram colocadas em prática e rever procedimentos que porventura não deram certo, buscando uma adaptação e melhoria. Na nona ação será feita a divulgação dos métodos que foram empregados e que funcionaram de maneira satisfatória. Na décima e última ação será feita uma análise de estratégias para implementar ações para segmentos futuros, a fim de permitir uma segurança maior no processo de tomada de decisão e implicações econômicas. Era esperado a demonstração onde todos estariam cercados e confusos pelo desconhecido. A ilustração é uma maneira rápida e simples de pensar em um futuro em que nenhum de nós pode prever. É um modelo que apresenta as várias decisões possíveis que são enfrentadas na mensuração dos processos financeiros. Houve a motivação de fazer o compartilhamento com a esperança de ajudar a iluminar as ideias de projeção e estimativas. Ao tomar decisões e rever a situação de que cada empresa é diferente, independentemente das circunstâncias e do que você acredita que o futuro reserva, o emprego dessa abordagem tornará a consequência das decisões mais clara. Entre as experiências aprendidas no desenvolvimento desse projeto, foi o ato de planejar é mais útil do que o próprio plano. Depois de usar essa estrutura, foi possível atualizar estratégias a cada semana. As circunstâncias mudaram rapidamente e a adaptabilidade foi determinante para o sucesso. O recurso humano é o fator preponderante, pois nada será feito sem auxílio de pessoas competentes. A princípio, foram propostas reuniões onde se tratou sobre problemas reais, com muita transparência, e quais alternativas estão sendo pensadas e que era necessário virar a chave de modo de crescimento para um modo de sobrevivência, e que todos os colaboradores precisavam conscientizar dessas atitudes o mais rápido possível. Profissionais habituados com o manejo da área financeira determinaram as diretrizes possíveis para a implementação e correção de rumos, através dos dados obtidos, que são necessários para basear neles diariamente. No momento atual em que todos trabalham em home office, é possível criar uma sala online com pessoas diretamente ligadas ao processo. As decisões precisam ser ágeis, por isso não era aceitável atrasos, uma vez que, para tomar uma decisão de redução de custos, por exemplo, isso poderia custar caro futuramente. O uso da matriz de risco da Sequoia, que mostra como avaliar o retorno de risco das decisões para o negócio, foi um importante recurso de auxílio para esse planejamento. É difícil prever quais serão os efeitos reais de uma pandemia de tamanha proporção. O que se pode afirmar é que as pessoas estão sendo convidadas a modificar seus padrões comportamentais, suas formas de interagir, de trabalhar e até de se comunicar. As mudanças dos nossos padrões são reais, e todos nós estamos vivenciando as alterações de se manter em quarentena, numa realidade totalmente nova. Toda a cadeia turística está sofrendo
de forma direta pelos impactos da pandemia, e muitas discussões buscam contribuir com as possíveis formas de se recuperar. Tudo ainda é incipiente, não há respostas prontas ou fórmulas mágicas. O que se sabe em relação aos negócios turísticos é que eles sofrerão uma modificação estrutural, no que se refere a cuidados de higiene, aos controles de números de visitantes e até em relação aos padrões de consumo. Empreendimentos que se voltarem para a oferta de experiências únicas com o destino, com respeito ao ambiente natural e às tradições locais, parecem mais apropriadas para essa nova realidade. Não mudaremos somente a nossa relação com as viagens para lugares mais distantes, mas também a relação para a própria cidade, com o nosso entorno. Talvez possamos ser turistas em nossas próprias cidades, aproveitando para explorar e conhecer melhor onde, muitas vezes, só passamos com pressa e sem olhar à nossa volta.